Olá, pessoal. Prazer imenso estar com vocês aqui. E o nosso amigo Marcelo está retornando de uma viagem ao exterior. Roberto Rodrigues está, neste instante, no Congresso da ABAG, aqui na cidade de São Paulo, fazendo uma palestra extraordinária sobre as perspectivas 2023-2026. O Antônio, nosso querido colega gaúcho, está por algum canto do Rio Grande do Sul. Então, estamos nós aqui hoje reunidos para um tema muito interessante, um tema que é um tema crescente, né, no mundo do agro, que é o mundo do verde, o mundo vegano. Eu queria convidar aqui para nosso início nesse nosso encontro a Mônica Boava. Ela é sócia fundadora da POP Vegan Food, para que nos conte sobre a evolução deste hábito da comida, vegetais, não é? E como que isso está se desenvolvendo no mundo, se desenvolvendo no Brasil, e como que isso tem sido importante, eu creio, aí para muitos setores dos agricultores neste hábito consumidor dos vegetais. Mônica, você está conosco, te convido, então, a se apresentar aqui para o nosso público todo aqui do Notícias Agrícolas. E aqui está o Antônio da Luz está com a gente aqui também, gaúcho maravilhoso, lá daquelas coisas fantásticas gauchescas. Eu estarei por aí, lá em Bento Gonçalves, viu, Antônio? Eu estarei no dia 9, eu acho, no dia 9 de agosto, eu vou estar por lá. Se você estiver, vamos tomar um vinho maravilhoso. Vinho é legal, vinho, vamos tomar lá contigo, não é? Mônica, vinho, eu vou tomar vinho lá em Bento. Ótimo, vinho, tá cerveja. Vai ser genial. E a Letícia está com a gente aqui. A Letícia tem feito um trabalho genial, Mônica, com as crianças na educação infantil, para essa coisa da produção, de toda a produção agrícola. Mas, Mônica, muito bem-vinda, obrigado por estar com a gente, e conta para nós aí esse setor todo que você representa, onde ele está hoje, para onde ele caminha, tamanho, né? Se você tiver aí um dimensionamento também do que ele significa. Muito obrigado por estar conosco aqui, Mônica. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, José Luiz, obrigada, Letícia, obrigada, Antônio, e todo mundo aí por esse espaço, e a gente poder, né, eu poder falar um pouquinho de algo que há 20 anos eu me dedico, né, que, então, essa questão da alimentação vegana. Bom, acho que o que a gente pode mais, assim, um dado importante é o número de vegetarianos. Então, 14% da população se declara vegetariano, né? Então, isso cresceu, teve um crescimento de 75% da última pesquisa, né? Da penúltima pesquisa para a última pesquisa. E além dessas pessoas que já estão se declarando vegetarianas, a gente tem uma população. Então, recentemente saiu um estudo que 9 entre 10 brasileiros estão dispostos, né, a experimentar esses novos sabores, a descobrir novos sabores. Então, para a gente, o que a gente chama de flexitariano, reducionistas, né? Hoje é segunda, né? Os segundeiros que praticam a segunda sem carne. Então, realmente, a população ela está disposta, está querendo reduzir o consumo de carne. E quando a gente pega, né, e pergunta para as pessoas o porquê que elas querem fazer essa redução, e a gente diz que tem várias portas, né? Então, ou a questão de saúde, a questão dos animais, a questão do meio ambiente, religião, enfim. Então, tem diversos, né, fatores que fazem as pessoas se aventurarem a descobrir novos sabores. Mas o que importa, assim, o que a gente está vendo é que realmente as pessoas, elas querem provar essa nova proteína, né, como protagonista no prato, que é a proteína vegetal. Muito bem. O mundo vegetal. E olha, Mônica, eu tenho sócios, porque eu tenho sócios
da pecuária. Esses sócios vão querer me matar, esses sócios que eu tenho da agropecuária marçuriana, meus amigos. Então, é assim, vamos, né? Uma coisa também que eu acho no mundo é uma coisa interessante. O último dado que eu recebi da FAO tem 4 bilhões de seres humanos em situação de insegurança alimentar. Nascem 4 a cada segundo, morrem 2. Nós vamos para 10 bilhões, sem dúvida alguma, aí, nos próximos 30, 40 anos. Então, é um universo cheio. Eu creio que está muito mais para um monte de oportunidades com relação ao alimento do que tanto, talvez, um contra o outro. Eu vejo como oportunidades imensas, né? No campo de... Inclusive, tem até outras ideias com relação a suplementos, etc., pré-bióticos. Tem muita coisa rolando aí no campo das oportunidades com relação ao desenvolvimento da alimentação, num mundo que ainda é faminto, né? Exato. E assim, eu acho que faminto. A gente está em 2022, né? Os países eles assinaram lá o tratado, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Agenda 2030, e que fala dessa questão da fome. Eu acho que a gente está em 2022, a gente não pode ter mais um lado e o outro lado. Tá todo mundo no mesmo barco, Também né? acho. Assim, ninguém consegue. Então, assim, a gente tem um mundo onde as pessoas estão famintas, estão passando fome, e por um outro lado, você tem uma população que está morrendo por comer demais, né? Por comer errado, então obesidade, diabetes. Então, assim, a gente não pode mais ficar achando que é um contra o outro. Somos todos, né? Concordo. Estamos todos juntos. Então, Concordo. a gente precisa sempre focar naquilo que nos une. Então, assim, a gente precisa produzir de uma forma mais sustentável, né, mais amiga do meio ambiente. A gente precisa produzir comida para todo mundo. A gente não pode mais deixar seres humanos com fome. Tudo isso, eu acho que, independente se a pessoa come carne ou é vegana, eu acho que todo mundo compactua com isso. Então, a gente precisa focar naquilo que nos une, porque senão a gente vai... O que vai acontecer? Nem na nossa própria casa, ninguém concorda 100% com tudo com a gente. Só que se a gente ficar alimentando as relações nisso, a gente não vai para frente. E o Brasil, principalmente, a gente está no momento que a gente precisa avançar em muitos setores, né? Então, a gente precisa realmente deixar as diferenças de lado e olhar o que temos no prato, o que precisamos fazer e como vamos fazer, né? Então, vou passar aqui a palavra para os meus amigos aqui que estão comigo. Eu concordo contigo. Nós estamos no mundo do E. Um mundo do E e não o mundo do OU, porque o OU só nos separa, o OU só nos coloca em sistemas de conflitos. Vamos para o mundo do E. Mas eu queria passar, então, aqui a palavra para a nossa dama, então, aqui, né? Depois o Antônio. Letícia, por favor, suas colocações iniciais aqui para a Mônica, por favor. Mônica, é um prazer tê-la aqui conosco, né? E eu assisti uma palestra sua. Na hora que eles trouxeram esse tema, eu também falei, meu Deus, né? E agora? Tem que entender um pouquinho sobre como isso funciona, mas eu vi uma palestra sua que você dizia que o nosso maior potencial é o feijão. Então, você acredita que eu vou te fazer algumas perguntas, mas você acredita que o feijão ele substitui, traz os mesmos benefícios que a proteína animal para a saúde humana? E juntamente a isso, de acordo com o presidente da IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o Marcelo Lourdes, esteve aqui no programa conosco, etc., a tecnologia e o investimento em pesquisa no feijão, eles estão prejudicados por conta da facilidade que a legislação é violada no setor. Então, falta de pagamento de royalties, rastreabilidade, certificação, e se utiliza menos sementes no plantio do que o próprio grão, né? A área plantada com sementes está abaixo de 10%. Gostaria de saber, vocês que defendem, né, esse tipo de alimentação, vocês possuem ações, financiamentos, estímulos frente a esses institutos de pesquisa para que esses produtos sejam cada vez mais modernos, tecnológicos, sustentáveis? Algum melhoramento genético, transgenia em relação aos alimentos indicados? Tá, então vamos lá. Em relação àquelas... Porque estão, né, prestando atenção, mas em relação ao feijão, né?
se tem essas pesquisas, existe uma organização que chama The Good Food Institute, né, o Instituto da Comida Boa, que investe muito nisso, né, que é o GFI, inclusive trabalha com a Embrapa para questões de feijão, de fazer ou melhorar para depois virar outros tipos de proteína, né? Porque também tem isso, né? O que o feijão? O feijão, ele pode ser, a gente fala, desde a salada até a sobremesa, né? A gente foi acostumado a comer o feijão e caldo. E o feijão, ele está perdendo o protagonismo do nosso prato, né? Então, assim, teve uma queda do consumo de feijão na América Latina como um todo, e junto com essa queda, teve um aumento dessas doenças que eu falei no começo, doenças cardiovasculares, de hipertensão, porque o feijão, ele é uma proteína que vem junto à fibra, né? Então, ele tem outros benefícios. E aí, então, é importante a gente colocar, né, o feijão no mesmo patamar que a carne. Essa eu falo que é a minha grande batalha, né? Então, você tem, por exemplo, no guia alimentar, ou até mesmo em algumas portarias de Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então, portarias que falam sobre alimentação, fornecimento de alimentação, a gente deveria falar sobre proteína, da mesma forma que fala carboidrato, precisa de sei lá quantos por cento de carboidrato, não fala sei lá quantos por cento de batata, de aveia, de macarrão ou de arroz, fala carboidrato. Então, quando a gente for falar de proteína, vamos falar, então, de proteína, que pode ser de origem animal ou de origem vegetal. Então, essa é a nossa, é a minha missão, né? Assim, o meu trabalho é a gente colocar a proteína, né, o feijão no mesmo patamar que a carne em relação à proteína. A combinação de arroz e feijão, ela tem os aminoácidos essenciais, né? Então, isso que é muito importante. Então, nutricionalmente, o arroz e o feijão, o prato típico do brasileiro, ele tem os nutrientes, né? Ele tem os aminoácidos essenciais. A questão é que aí a gente está acostumado com a mistura, de ter ali, né? Então falta no prato visualmente alguma coisa. Que aí essa tecnologia que o The Good Food Institute trabalha muito, né, de a gente poder fazer essas carnes 2.0, algo que pareça, ou você tem, sei lá, bolinho, né, algo que eu gosto bastante, que é bolinho de grão de bico, bolinho de feijão, então você faz alguns outros tipos de preparo. Nessa palestra que você citou, assim, o que a gente vê, né, e é algo assim, Letícia, que bom que você me perguntou, que estamos falando, né, de comida, de cuidado com a família. Isso, né, na nossa sociedade, está muito nas nossas mãos, nas mãos das mulheres. E hoje a gente tem, as mulheres, elas trabalham, por exemplo, aqui no Brasil, o dobro de horas do que os homens no que é chamado trabalho não remunerado, ou trabalho com cuidado, né? Então, a mulher, ela trabalha fora de casa, mas ela também tem que cuidar da lição de casa do filho, da roupa, da comida. Às vezes tem um pai, uma sogra que é adoecido, acamado e também toma conta. Então, esse trabalho que a gente chama de trabalho não remunerado, ele é o dobro, né, para as mulheres. Isso faz com que? Isso faz com que a parte da alimentação acaba sendo prejudicada, né, porque ela vai gastar menos tempo ali. Então, a gente precisa pensar em como ajudar essa mulher a ter uma alimentação para sua família, poder prover para sua família uma alimentação saudável, né, uma alimentação rica em nutrientes e que seja fácil e que reduza essa carga de trabalho, né? Então, esse é um dos nossos desafios. Eu acho que é um desafio que a gente tem aí e que pode muito. Então, a gente pode, inclusive, colocar junto, né, nessa conta os engenheiros de alimento para poder nos ajudar a ter alimentos que sejam feijão. Ele demora um pouco mais, mas o Marcelo, né, fez todo esse trabalho me mostrando que de nova tecnologia, de feijões que cozinham mais rápido, enfim. Então, a gente tem muito que avançar e eu tenho muita fé que a gente vai conseguir com todos os atores, né? Engenheiro de alimento, IBRAF, a gente, vocês e todo mundo. Verdade, né? O IBRAF está fazendo um belo trabalho com o feijão. E o Antônio da Luz está lá num lugar maravilhoso do arroz, né? E, Antônio, eu me lembro das campanhas de arroz nos Estados Unidos, lá da Rice Association, em cujo objetivo deles era colocar o arroz no centro do prato.
Essas eram as campanhas publicitárias do pessoal do arroz lá nos Estados Unidos. Mas, Antônio, as suas colocações aí para a Mônica, por favor. Bom, boa tarde, Tejon, boa tarde, Letícia, boa tarde, Mônica, nossa convidada. Em primeiro lugar, Tejon, eu tinha um compromisso dia 9, eu vou desmarcar para poder estar contigo e tomar esse vinho aí. Uma vinda sua deve ser muito bem e corretamente aproveitada. O pessoal de sementes veio votar, viu, Antônio? Então vai estar muito bem acompanhado. Dá uma passou aí do Gaúchos, viu? Então nós não vamos precisar nem pagar o vinho, porque aquele pessoal lá paga o vinho para a gente. Podemos ficar bem descansados, podemos até tomar um vinho mais caro. Legal. Mônica, eu vejo alguns pontos que, em primeiro lugar, eu queria explorar mais o teu entendimento. Eu sou um onívoro, eu como carne, como o máximo que consigo, diga-se de passagem, porque eu adoro comer carne. E tenho poucas pessoas das minhas relações que são vegetarianas ou veganas. E eu vejo algumas pessoas fazendo um trabalho muito bacana, assim, no sentido de divulgar o que come, e eu, como uma pessoa que trabalha no agro, eu te confesso que para nós, pouco importa se as pessoas vão comer carne ou se elas vão comer vegetais, contanto que elas comam. Porque, enfim, se produz aquilo que há mercado, né? Nós produzimos o que o mercado demanda. Se o mercado demanda uma coisa, a gente vai produzir uma coisa. Se ele demanda outra, nós vamos produzir outra. Só que eu vejo algumas incoerências nos discursos, e eu quero que tu me ajude a esclarecer um pouco. A primeira, e acho também que tem muitas coisas que são mal esclarecidas propositalmente. A primeira coisa são as fake news. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Nós queremos, numa determinada área aqui do estado, que se chama Bioma Pampa, nós queremos produzir mais vegetais, queremos produzir mais lavouras. O pessoal do meio ambiente, eles não querem que a gente produza mais lavouras, eles acham que nós temos que manter a pecuária, porque a pecuária é melhor para o meio ambiente deste bioma. E aí eu vejo algumas pessoas dizerem que comer carne é ruim para o meio ambiente. Então, assim, poxa, quem é que está falando a verdade, né, ao final de contas? Quem é que, porque ou a gente defende uma coisa ou a gente defende outra coisa. As duas coisas no mesmo espaço, elas não cabem. Então, outro ponto que eu acho importante é essa questão do alimento saudável. Alimento que não é saudável é aquele que está estragado. Carne faz muito bem para a saúde, nos ajudou a chegar até aqui, nós estamos aumentando a nossa longevidade, ela tem benefícios muito interessantes, assim como outros alimentos também têm benefícios espetaculares, e as pessoas elas devem escolher o que comer. Só que essa coisa assim, do alimento saudável, como se os outros também não fossem, será que essa é uma forma de se conquistar espaço? Será que será que nós vamos conseguir chegar num entendimento, no meio do caminho, numa coisa que haja convivência saudável entre as pessoas, sem que um tenha que falar mal do hábito do outro? Será que quando a gente segmenta, isso aqui é saudável, não, isso aqui não é saudável. Isso aqui faz bem para o meio ambiente. Não, isso aqui não faz bem para o meio ambiente. Será que a gente não foge um pouco das escolhas naturais das pessoas? Bom, vamos lá. Em relação a essa questão ambiental, o que a gente tem, assim, a questão é um ponto que eu coloco muito, que é a questão da ineficiência, né? Então, assim, estamos falando de produção. Então, o animal, para ele poder crescer, para ele poder, né, enfim, virar um alimento para alguém, ele tem um tempo, né, de crescimento, de engorda, abate, e esse tempo todo o que a gente fala, né? A caloria que ele consome para ele se manter, para ele manter a temperatura, para ele poder andar, para ele poder viver, e também para criar músculo, né? Então, sempre é mais eficiente, em termos de eficiência, né? Assim, você ir direto à fonte. Por quê? Porque o animal, vamos lá, a vaca, ela come planta,
né, que tem proteína, ela come, aí ela fica lá, você vai saber melhor do que eu quanto tempo, mas cerca de 5 anos, né? E aí depois ela vai ser abatida. E se você comesse, né, diretamente o que ela come, né, a direta fonte na planta, é mais eficiente, né? Por isso que a gente fala muito dessa questão do meio ambiente. Então, porque você usa o recurso, né, os recursos naturais de forma direto da fonte, né? Então, você vai comer os grãos e você não precisa do intermediário, né? É nesse sentido que se fala da questão ambiental. E mesmo dentro, né, do meio ambiente, você tem a questão da água, né? Então, o quanto que para você produzir 1 quilo de feijão, 1 quilo de caloria, você gasta, se for de proteína vegetal, você gasta menos do que se você for produzir esse 1 quilo de proteína animal. Então, sempre quando você tem a proteína vegetal, ela é mais eficiente, né? Então, quando a gente fala de gastos de recursos naturais, e por isso que se fala muito dessa questão ambiental, né? Aí quando você me perguntou sobre a questão da saúde, o que a gente tem estudos que mostram é que quanto mais uma alimentação baseada em vegetais, melhor para a saúde. Então, uma alimentação baseada em vegetais, ela diminui os riscos de diabetes, ela ajuda a controlar o peso, ela ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer. Então, também quanto mais, né? Eu acho que se você tem uma dieta ali, né, com só junk food, né, vegana, uma dieta vegana, só com batata, só com gordura saturada, porque também existe gordura saturada no reino vegetal, né, como o óleo de coco, palma e tudo mais, é gordura saturada, né, que está vinculado com essas doenças cardiovasculares. Aí você não pode dizer só porque ele é vegano, ele é saudável, se ele está cheio de gordura, sabe? Se tá faltando fibra, se está faltando outros nutrientes, se ele tem muita gordura, se ele tem muito açúcar, se ele tem muito sódio, só porque ele é vegano, ele não vai ser mais saudável, né? Então, acho que isso também é importante a gente colocar, que todos esses estudos que mostram os benefícios da alimentação baseada em vegetais, é quando os vegetais, eles estão ali, né? In natura, processados ou minimamente processados, e não como, né, frituras e cheios de óleos e gorduras. Então, também você pode ter uma alimentação vegana não saudável. Interessante. Deixa eu só concluir, Tejon, e já te devolvo, mas tem alguns pontos que nós precisamos considerar. Em primeiro lugar, as vacas, né, já que você citou as vacas, elas têm... Eu não sou veterinário, eu sou economista, então me perdoe as minhas ignorâncias quanto à biologia dos animais. Mas eles têm 2 estômagos, né? E que servem para... Um é o rumen, o outro é o estômago, e eles ruminam aquilo, eles têm um corpo preparado para se alimentar disso que você está chamando de direto da fonte. Nós não temos essa capacidade biológica. E, ao mesmo tempo, eles, por terem esse aparelho digestivo diferente do nosso, eles conseguem quebrar uma série de a celulose, mais outros componentes da alimentação, do pasto deles, que vai para os seus músculos, que vai para a sua carne, e essa sim nós podemos processar. Aliás, não só nós, mas tantos outros animais que são carnívoros no reino animal, têm esta fonte a partir desse tipo de processamento que os animais fazem na natureza, e a natureza tem um determinado equilíbrio, onde tem onívoros, onde tem só vegetarianos, onde tem só carnívoros e assim por diante. E eu queria insistir nesse ponto das questões ambientais, porque sim, se nós todos virássemos veganos, nós produziríamos, teríamos menos animais para alimentar e poderíamos nós mesmos nos alimentar de mais grãos. Agora, nós teríamos que aumentar bastante a nossa área plantada. Por exemplo, nós temos uma área plantada no Brasil de cerca de 60 milhões de hectares e temos uma área de pastagem para os animais de 220 milhões. Então, ou seja, nós teríamos que diminuir muito
pastagens, sobretudo pastagens naturais, para ampliar a nossa produção de grãos. E são nessas coisas que nós não conseguimos entender aonde é que está, ou o benefício ambiental está de um lado ou está do outro. Porque se você vai aumentar a área plantada, é problema ambiental. Mas se vai aumentar a área plantada porque vamos produzir menos proteína animal, aí não é problema ambiental. Esses pontos são pontos que chamam muito a atenção. E uma outra questão que nós vemos e que eu acho que vocês poderiam nos ajudar bastante, eu estou falando, vocês, pessoas que têm esse discurso pró-ambiente, pró-alimentação de uma forma, enfim, nós vemos que, por exemplo, a pecuária no Brasil ela é feita de um jeito. A pecuária na Europa é feito de um jeito completamente diferente. Nos Estados Unidos é feito completamente diferente. E o Brasil, ele consegue, os gases poluentes que os animais emitem, e todos nós emitimos gases poluentes, né? Como indivíduo muito pouco, mas quando nós multiplicamos pela nossa quantidade, isso é relevante. Nós precisamos considerar que no Brasil, para esses animais comerem, é produzido o alimento para eles comerem. E esse alimento são plantas, que também fazem fotossíntese, que também capturam CO2 e liberam oxigênio. E tem vários estudos da Embrapa, uma série de estudos de universidades, que mostram que o balanço entre as emissões e a captura é favorável para a pecuária brasileira. Por isso que nós temos algumas dificuldades no Pampa, por exemplo, de ampliar a produção no Pampa, porque o balanço é positivo do ponto de vista ambiental. E aí nós vemos vários ataques à produção brasileira, e aquela produção americana, aquela produção europeia, que são animais confinados, que do ponto de vista do bem-estar animal é um horror, que do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa, é um horror. Nós não vemos uma palavra em direção ao que acontece lá. E, pelo contrário, nós vemos pessoas aqui adotar discursos de lá para falar uma coisa daqui que não acontece aqui, que acontece lá, sabe? Isso eu acho, Mônica, que embora existam muitas coisas que nos separam em termos de entendimento, existe um oceano de coisas que nos une. E que, quem sabe, a gente se aproximando mais, a gente consiga explorar mais esses pontos em comum. Mônica, assim que você respondeu, Antônio, eu queria, por favor, canalizar a nossa conversa para o mundo que muito me preocupa, que é o seguinte: os dados da OMS informam que o Brasil consome menos da metade do que a OMS indica de hortaliças e frutas, né? Então, eu acho que nós temos um campo gigantesco para crescer no mundo das hortaliças e das frutas, em paralelo, obviamente, ao alimento da proteína animal. E que esforços fazer? Me preocupa profundamente porque, num país como o Brasil, a gente está comendo menos da metade do que a OMS indica. E qual é, desses vegetais, se pudéssemos sintetizar, qual é a meia dúzia desses vegetais que você diria que é sagrado para a gente fazer um crescimento no consumo de hortaliças e de frutas, independente das picanhas que eu vá comer? Então, responda, por favor, aqui ao Antônio, e depois vamos pegar vegetal. Está precisando comer mais vegetal, nós estamos abaixo da metade aí dos indicadores da OMS, e acho que esse é um foco importante também, porque quando eu vou lá num rodízio, eu vou te contar, eu como salada para burro, para depois pegar lá as minhas picanhazinhas da vida. Mas responda, por favor, ao Antônio, e depois me explica como é que a gente consegue colocar o Brasil no patamar que a OMS indica com relação a frutas e hortaliças, por favor. Bom, acho que em relação ao que o Antônio falou, eu acho que não sei se você percebeu, mas quando eu estava falando de impactos ambientais, eu nem falei de emissão de gases, né? Porque sim, não são todas as fazendas, né? A gente sabe disso, mas que existe um modelo em que o carbono ele pode ser zero ou até mesmo negativo. Por isso mesmo eu nem falei, Antônio, sobre questão de emissão de gases. Eu falei sobre o uso de outros recursos naturais, né? Então, acho que nesse ponto a gente está
estamos alinhados, né? Porque existe a possibilidade, não são todas, né? Isso é importante a gente dizer, que não são todas as fazendas que são assim, a gente sabe ainda que tem muito desmatamento, enfim. Então, toda essa parte a gente, né? Mas vamos focar nos exemplos, né? Nas fazendas que estão aí fazendo boas práticas, aí sim. Aliás, Mônica, o desmatamento é um problema para todo mundo, inclusive para nós. Sim. Imagina alguém concorrer de maneira totalmente desleal com você, desmatando, isso não faz o menor sentido. Você respeita tudo, tem toda uma série de coisas para respeitar e o outro lá não respeita nada. O desmatamento ilegal é algo que o agro condena. Então, né, pensando, por isso que eu falei, quando eu falei questões ambientais, a gente está falando de o uso da terra, o uso dos grãos, eficiência, e aí você citou a questão da vaca, ela ter 2 estômagos, mas na realidade a gente pode dizer, por exemplo, do porco, né? O porco, ele é consumido, faz parte da pecuária, faz parte da alimentação, e ele tem um sistema digestivo muito próximo do nosso. Então, não necessariamente. Então, ele faz a mesma coisa. Então, e a gente mesmo, né? A gente pode pegar a proteína vegetal e ela transforma em músculo. A gente tem, inclusive, fisiculturistas, atletas de alta performance, tudo isso veganos, né? Se alimentando de alimentação vegana, de proteína vegetal. Então, isso não é uma questão da vaca, que só a vaca consegue fazer, né? Na realidade, até mesmo uma ave como o frango, ele consegue fazer isso, e a gente também consegue transformar a proteína, né, vegetal, quebrar lá os aminoácidos e a gente produzir os nossos músculos, né? Então, isso, independente se é proteína vegetal ou animal, no nosso sistema, elas trabalham da mesma forma, né? Não tem nenhum estudo que mostre que seja ao contrário. E essa questão, né, José, que você falou de a gente estar consumindo menos verduras, legumes, a gente está consumindo menos frutas. Isso e como a gente fazer isso, né? Você falou, né? Quem está no sul, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é a gente dar o protagonismo para aquilo que é local, né? Então, assim, a gente poder... O Brasil, ele é tão rico e ele é continental. Então, até, né, você pode falar de feijão, mas você pode falar de várias frutas e tudo mais, que cada região tem a sua. Então, a gente precisa começar a valorizar, né, o que é regional, o que faz sentido. A Letícia, né, estava falando no começo sobre questão também nas escolas, como a gente consegue fazer isso, né? E quem sabe a gente ter uma educação nutricional, né? Porque é tão importante, gente, a nutrição é aquilo que vai, inclusive, depois economizar, né, no sistema público de saúde. Então, se a gente tiver o alimento, ele precisa ser o nosso remédio, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar. Eu não conseguiria falar os 6 principais alimentos, porque eu acho que cada região tem o seu, né? Então, tem, por exemplo, regiões que a macaxeira, né, que a mandioca, ela é muito, muito, faz parte ali da cultura, então ela precisa ser valorizada. Olha, Mônica, vou te contar, eu tive 4 filhos, né, já grandes, e vou te contar, fazê-los comer couve-flor foi realmente um treco assim que não foi fácil. Comeram, mas não foi fácil, que eu tive que fazer para eles comerem couve-flor. Mas este dado, do ponto de vista do alimento vegetal, me preocupa muito. Nós estamos comendo no Brasil menos da metade do que a OMS indica per capita, né? Mas, Letícia, voltando aí para você, fazendo a roda aí contigo, por favor. Estava contando pro Tejão aqui um pouquinho antes como que eu fiz para as crianças comerem os verdinhos, né? Então coloca tudo na mesa. Na verdade, tudo que eles pegavam no prato, tiravam. Tenho 3 filhos também, tiravam os verdinhos, a salsinha, cebolinha, os temperos, na verdade. E aí eu peguei vários queijos, amassei, coloquei um azeite, piquei junto com eles, coloquei a horta da casa em cima da mesa. E eles adoraram, descobriram cheiro, né, tato. Então, eu acredito muito sou bastante carnívora também, mas acredito muito em amplificar, né,
a quantidade de alimentos a variedade de alimentos que a gente come. Então, tem um lema aqui, que aqui todo mundo come tudo, até as visitas. A gente faz uma alimentação muito, muito equilibrada. Mas eu queria te perguntar um pouquinho, eu ainda fiquei um pouquinho nessa parte de tecnologia, né? Porque existem muitas plantas comestíveis, mas muito pouco delas são cultivadas, ou seja, os pesquisadores, extensionistas e produtores dominam todos os processos para que sejam economicamente viáveis. As que a gente usa hoje são porque possibilitam o cultivo mais economicamente viável. Então, sustentável, né? Existem estímulos para trazer diferentes alternativas para esse setor? Eu conversei, né, Mônica, antes de falar também com você, com algumas pessoas que são veganas. E o que eles me apresentaram, Letícia, a substituição tem que ser muito ferrenha, tem que ser muito controlada, como um monte de broto de beterraba. Eu tenho que tomar ferro de vez em quando, eu tenho que suplementar com vitaminas. Então, eu acho que para a gente estimular, e eu sou a favor de estimular diferentes alimentos no geral, né, incluindo todos, para a saúde, tem uma frase que fala também aqui, que é assim, a gente é o que a gente come, né? Então, nossa disposição e tudo vem da nossa comida, nossa energia. Então, existem estímulos, existem estudos para que isso seja amplificado e mais plantas desse tipo sejam plantadas comercialmente viáveis para atender a demanda? Letícia, eu não sei se foi o meu ou se foi o seu, mas boa parte da sua fala eu não entendi. Aí acho que o Zé e o Antônio podem me dizer se fui eu ou se foi a internet dela. Faz uma síntese rápida, Letícia, por favor, e vê se Mônica está ouvindo agora. Eu tô. Tá me ouvindo? Tô. Não, eu falei que existem muitos tipos de plantas comestíveis que não são plantadas porque não tem ainda pesquisas, elas não são economicamente viáveis, né? Uhum. Então, eu sou a favor de ampliar a oferta de alternativas em alimentação, porque a gente é o que a gente come. Então, eu como carne, gosto, mas eu digo assim, ampliar para também vegetais, hortaliças, quanto mais diversa a nossa alimentação, eu acredito que a gente tenha uma saúde melhor, né? E eu conversei com algumas pessoas que são veganas e elas me passaram que tem uma dificuldade nesse alimento, tem que comer muito broto de beterraba, tem que comer feijão, algumas coisas muito específicas para conseguir, né, os mesmos nutrientes, e que muitas vezes tem que tomar vitamina, ferro, vitamina B12. Então, eu queria saber de você se existem investimentos para que mais diversidade esteja no mercado de forma economicamente viável. Certo, agora eu entendi. Letícia, em relação à suplementação, na realidade, quando você pega, por exemplo, você citou a B12, né? 70% da população mundial tem deficiência de B12. Isso não é uma questão dos vegetarianos e veganos. Tanto que Antônio pode me corrigir se eu estiver errada, mas que já está vendo a suplementação de B12 nos animais através de ração ou até mesmo injeção. Por quê? Porque a B12 ela é uma vitamina, ela é uma bactéria, né? Então, quando menos você tem acesso, ela está ali no solo, e aí quando você sai, né? Quando você tira, você está num ambiente mais estéril, você acaba não tendo esse contato. Então, já tem rações para animais que são fortificadas com B12, assim como tem alimentos para nós que também já são fortificados com B12. Então, essa não é uma questão só de vegetarianos. Vegetarianos podem ter mais incidência? Pode, mas não é por causa disso. Isolado. Assim como o ferro, por exemplo, a farinha de trigo, ela é enriquecida pelo ferro. E aí isso é de muito tempo, quando nem se tinha pesquisa para saber quantos brasileiros eram vegetarianos ou não, assim como o sal, o iodado. Então, assim, a gente pode pensar em fortificar alguns alimentos pensando hoje como é a sociedade. Inclusive, como, por exemplo, fortificar os alimentos com fibra, já que está faltando fibra na alimentação dos brasileiros, né? Aí, em relação à diversificação mais
plantas mais leguminosas, verduras e tudo mais, eu acho que a gente tem um desafio mais culinário, como você mesmo citou, do que de diversidade mesmo, né? Assim, de quantidade, de variedade, porque a gente está num país que tudo que se planta dá, né? Então, assim, a gente tem muita variedade, tem muita mesmo. Inclusive as punks, né, entraram nessa, então começaram a comer mais taioba, oroponobis. Só que o que falta, talvez, é esse gosto. Então, a gente está muito mais acostumado, a gente está mais acostumado a desempacotar, a comer coisas que têm muito mais sódio, muito mais açúcar, muito mais gordura. Então, a gente precisa ter uma educação alimentar. E como você fez com seus filhos, né? Você não simplesmente deu ali as verduras, colocou no prato como uma salada. Você fez, né, ali uma combinação para eles poderem. Então, eu acho que é mais um desafio gastronômico, e talvez as escolas tenham um papel muito importante nisso, do que a gente aumentar e ampliar. Porque a gente já tem bastante, né, nutriente e tudo mais. E aí, em relação, quando você fala, né, que tem que ter mais o aporte, que você conversou com algumas pessoas veganas, o que acontece é assim, a proteína animal, normalmente, ela vem a proteína junto com gordura saturada. 1%, não, 1% não, desculpa, 1 grama de carboidrato ou de proteína tem 4 calorias. E a gordura tem 9 calorias. Então, um alimento que ele é proteína e gordura, ele tem muito mais caloria do que um alimento que tem proteína e fibra. Fibra não tem caloria. Então, quando a pessoa tira a proteína animal, ela tira o bife, enfim, ali da alimentação, ela precisa fazer aí uma recarga de caloria. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, eu fiquei com fome logo depois. Claro, porque você estava acostumado a comer um bife que tem proteína e gordura, e você troca por algo que tem proteína e fibra. Então, você tem uma saciedade maior, então, às vezes, você come menos, e ele já tem um aporte calórico menor também, porque, como eu falei, a gordura, ela tem mais que o dobro de caloria do que a proteína. Então, você precisa equilibrar, você precisa colocar mais alimentos, comer mais, mas é muito mais por causa do aporte calórico do que do aporte nutricional. Muito bem, Mônica. Eu fico pensando como a sopa que minha velha mãe fazia era realmente sábio. Aquela sopa tinha tudo isso que você está falando, além de ficar lá também, Antônio, um ossobuco que ficava ali gerando, eu não sei o que bem, mas gerava lá alguma coisa que a gente a sopa da noite era simplesmente uma coisa maravilhosa e era gostosa, viu, Antônio? Mas eu queria passar a bola para você. Agora, uma coisa interessante, Mônica, eu tenho uma banda de rock e a gente toca assim, agora passada a Covid, nos encontramos semana passada, e essa minha banda de rock, eles são tudo vegano. Olha só. Eu sou o velho, né? Eles são tudo jovens, tudo vegano, os caras da banda de rock. E aí, eles se autoconvidam para vir jantar na minha casa. Que problema que eu tenho para atendê-los, viu? Depois do Antônio, eu vou querer que você me conte a cadeia produtiva dessa história toda aí, porque, olha, eu tenho que fazer um exercício danado para atender esses meus jovens amigos, toda essa coisa de vegano. Mas vai lá, Antônio, diga você, por favor. A sopa continua sendo maravilhosa, né? E lá em casa a gente toma sopa com ossobuco, sem ossobuco, a gente também faz. Mas qual é o papel do ossobuco? Você me ajuda a entender? Ele aumenta as calorias, né? Ele é uma carne mais fibrosa, ele dá um sabor maravilhoso. Pessoal, eu não quero aqui, eu não sei se a gente deve continuar nesse assunto, porque eu não sei se a Mônica não vai querer experimentar essa sopa. Não, mas é uma curiosidade só, porque aquele osso ficava ali. Sim, mas que não é só osso, né? É que não é só osso. Sopa, e mais uma... O ossobuco, ele é revestido por um músculo duro. Ficava lá.
E que ele ficava lá e ficava fervendo, dando um sabor para a sopa diferenciado, que fica Mais muito uma gostoso. curiosidade. Mas vai lá, Antônio. Uma sopa com ossobuco e um milho é outra sopa, né? Não é? Eita, mas É aqueles uma vegetais delícia. gostosos, muito bom. Mônica, eu não sei se nas rações tem algum tipo de suplementação de vitamina B12. Eu te confesso, nunca ouvi falar, mas também, como não sou especialista na área, pode ser uma coisa normal e eu não sei, mas eu nunca ouvi nem falar, pelo menos no Brasil. E eu pergunto para você o seguinte: nós, no Brasil, temos um problema de má alimentação. O brasileiro, ele se alimenta mal. Talvez a gente veja essa má alimentação vista um pouquinho diferente, mas há consenso que a gente se alimenta muito mal. É uma alimentação desequilibrada, é uma alimentação muitas vezes concentrada em alimentos muito processados. Às vezes a gente vê na parada de ônibus, no metrô, as pessoas lá comendo aqueles salgadinhos, né, aquelas coisas, que aliás não tem origem, aí ressaltando aquilo que você falou, né, nem tudo que é vegano é saudável, que aqueles alimentos são todos veganos, né? Veganos não, eles são todos de origem vegetal. Petróleo assim, é vegano, tudo bem. como? Petróleo é vegano, tudo bem. Não, eu só tô zoando, porque assim, às vezes é tanta, né, que parece plástico, né? Pois que não é um alimento que parece plástico, eu só tô zoando falando que petróleo, tudo bem. E as pessoas, elas, enfim, às vezes é conveniente, mas também nós temos um problema de renda no Brasil. As pessoas têm uma renda muito baixa. Tem gente que acha que nós temos fome porque exporta, porque isso... Na verdade, não é. As pessoas passam fome, nós temos milhões de pessoas passando fome no Brasil, porque elas não têm renda. E quando eu vejo assim, essa necessidade de fazer esses equilíbrios, como você estava respondendo para a Letícia, suplementa com isso, suplementa com aquilo, suplementa não sei o quê. A primeira coisa que me vem na minha cabeça, e eu estou te dando aqui uma percepção de alguém que não conhece o seu universo, enfim, a percepção é que isso não é uma coisa natural. Se eu preciso estar toda hora suplementando com isso, suplementando com aquilo, e quando eu olho o universo onívoro, eu vejo o problema do outro lado, são os exageros. Os exageros em determinados tipos de alimentos, é o exagero do açúcar, é o exagero do sódio, é o exagero das próprias gorduras, de uma maneira geral. E a gente tem, então, de um lado, pessoas que se alimentam mal, porque exageram em determinados produtos, independente da origem, eles não são saudáveis, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista do equilíbrio, e, por outro lado, nós temos pessoas que passam fome. Como é que no Brasil, num país de renda baixa, as pessoas, vocês imaginam que as pessoas vão conseguir equilibrar as necessidades enzimáticas, proteicas, lipídicas, quando ao invés de simplesmente ter uma alimentação diversa, nós começamos a ter algumas restrições alimentares que precisam ser complementadas com outras coisas? Antônio, desculpa, mas acho que o seu discurso não bate. Não, discurso, uma pergunta. Porque... Não, porque assim, se você pegar as pessoas de classe alta, elas não estão se alimentando bem. Então, não é uma questão, neste ponto, de questão de suplementação. Na verdade, pega a classe alta. Elas estão morrendo de quê? De diabetes, de pressão alta, de hipertensão, de problemas cardiovasculares. Essas são as doenças que mais matam. Então, a gente não está falando aqui, e aí você, né, mais uma vez veio falar que o que não é natural ou alguma coisa desse tipo. Então, eu estou tentando aqui a gente conversar de uma forma, e aí você falando, né, sobre alimentação vegana, sobre isso como se não fosse natural ou que se não fosse... Não, inclusive, né, os estudos mostram que uma alimentação baseada em vegetais, ela é mais saudável. Então, assim, vamos focar... Sim, concordo com você na questão da classe que a gente não tem renda. E sim, nós temos um problema muito grave, né? Então, as pessoas elas não têm acesso à alimentação, existe o deserto alimentar. Então, se você for para a periferia, você não tem feira livre, você não tem, né? Você não tem acesso, as pessoas não têm acesso. Aí volta a dizer aquela questão do trabalho não remunerado, como as mulheres elas estão cansadas porque elas precisam trabalhar, elas precisam ascender nos seus trabalhos, elas precisam, né, buscar mais
o seu lugar ao sol, poder crescer na carreira, mas ao mesmo tempo precisa cuidar da casa. Então, elas estão indo em buscas mais rápidas, né? Então, ao invés de um macarrão, ela vai ali para um macarrão instantâneo, que é cheio de outros, né, gordura saturada, enfim, muito sódio e tudo mais, porque é mais rápido e lá tem um tempero e as crianças gostam. Então, eu acho que a gente precisa pensar como fazer comida barata, né? Como pode a gente fazer comida fácil, em que a mulher, a mãe de família, ela consiga ali rapidamente resolver a alimentação da família e que tenha nutrientes. Eu acho que é nisso que a gente precisa focar, é nisso que a gente tem que unir forças. Como a gente pode fazer isso? Então, vamos juntar os atores e vamos ver o que cada um pode complementar nisso e menos ficar falando do que, isso é natural, você precisa suplementar ou não, porque eu poderia ficar aqui 20, a gente pode chamar um nutricionista, um médico e dizer sobre os problemas da saúde pública. A gente nem falou ainda sobre a questão do uso de antibiótico que tem na pecuária, que isso pode dar, né, resistência a antibiótico, que segundo a OMS, né, 10 milhões de pessoas vão morrer por ano em 2050 por causa do uso de antibiótico na pecuária. Então, vamos focar naquilo que nos une, né? Então, vamos focar no que a gente pode fazer em conjunto para baratear a comida, o que a gente pode fazer para facilitar. Então, uma proposta que eu tenho é, por exemplo, sempre nas escolas públicas, a alimentação ser integral. Então, não ser só uma refeição, porque isso também vai ajudar, né? Porque o grande comprador que a gente tem é o governo, né? Então, são escolas, são os hospitais, mas se a gente pensar ali em escolas que dá mais ou menos 40 milhões de alunos, imagina só se eles tiverem a alimentação, se o Estado poder prover a alimentação integral para essas crianças. Então, é o café da manhã e o almoço, então o almoço, o lanche, a janta, tudo isso a gente vai ajudar com que as crianças cresçam, porque se elas não se alimentarem direito no começo da vida, elas não vão criar hábitos alimentares saudáveis e também elas vai prejudicar, inclusive, a economia, porque elas não vão ter, né, ali capacidades intelectuais para poder desenvolver certo tipo de serviço, e a gente está entrando cada vez mais numa era tecnológica que você precisa usar mais as habilidades intelectuais. Então, assim, se a gente garantir nas escolas que tem aí uma alimentação balanceada, com muita fibra, com todos os nutrientes, com mais verduras, legumes e frutas. Hoje, frutas nas escolas públicas é quase nada, né? Às vezes eles colocam a fruta como suco. Então, não. Então, quer dizer, você está, inclusive, tirando a fibra ali. Então, assim, será que a gente consegue, todo mundo junto, fazer com que as crianças se alimentem melhor na escola? Que essas 40 milhões de crianças que estamos falando só de escolas públicas, será que a gente não consegue, junto, todo mundo, fazer com que essas crianças elas sejam bem alimentadas? Inclusive, você vai reduzir até o trabalho das mulheres, porque as crianças elas já vão chegar em casa, né, de barriga cheia. Então, o que você acha dessa proposta? O que você acha? Mônica, mas essa alimentação das crianças é vegana ou ela é diversa? Deixa tomar conta aqui do assunto, porque nós estamos já praticamente dentro do nosso tempo. E eu queria dizer que nós estamos inaugurando aqui hoje, no Notícias Agrícolas, o que o professor Ray Goldberg, criador do conceito de agribusiness em Harvard nos anos 50, hoje, com 94 aninhos de idade, ele está fazendo lá em Harvard. Ele entendeu que ele precisa colocar os diferentes juntos. E ele criou lá um grupo que reúne veganos, reúne esse pessoal que tem ódio da comida industrial, que odeia a comida agroindustrial, reúne ONGs, reúne igrejas diferentes, reúne pesquisadores, acadêmicos, órgãos de defesa dos consumidores e CEOs de grandes corporações, PubSec, em inglês, o que ele fez. E eu conversei com ele há 2 anos atrás, ele falou, Tejon, se a gente não reunir os diferentes, a gente fica polarizando o tempo inteiro. Eu perguntei, como é que começa esse assunto? Ele falou, começa que eles ficam brigando. Mas depois, Antônio, Letícia, aqui, internauta, falou que depois de 1 ano de reunião, 2 anos, eles começam a encontrar aquele maravilhoso ponto de equilíbrio, né? Que é o racional
entre uma coisa e outra. Então, os nossos editores aqui do Notícias Agrícolas, iniciando hoje, eu quero agradecer muito, Mônica, você, para estar aqui com a gente, e o Antônio, né, que está aqui, e eu também, e a Letícia, nós aqui num trabalho onde eu particularmente entendo que a reunião dos diferentes é o grande caminho para a gente ir daqui para frente. E nós temos que encerrar, já está aqui no nosso limite de 6h18 e 27, e no encerramento queria deixar aqui, Letícia, sua palavra aqui de despedida, depois Antônio, depois a Mônica, porque eu acho que nós vamos ter daqui para frente muitos encontros interessantes aqui entre visões diferentes. Eu concordo contigo, Mônica, os diferentes têm que bater um papo para encontrar dentro dos diferentes o que nos reúne. E o maior cuidado do mundo, acho que é com os indiferentes, aqueles que não estão nem vendo uma coisa nem vendo outra, que eu acho que é onde está o grande drama do planeta Terra, na indiferença. Mas, Letícia, por favor, o teu alô aqui para o nosso encerramento, por favor. João, eu acho interessante mesmo a gente sentar, ouvir, né, os diferentes. Pena a gente não ter tanto tempo, né, para poder debater, ouvir, falar, mas a questão está aqui, está ali, né, porque dados científicos, etc., a gente tem dos dois lados. E a mensagem que eu poderia deixar disso é: eu gosto da gente aumentar a oferta de alimentação diferente, estimular, sabe, só come isso, só come aquilo. Isso sim, eu acho que causa deficiência. Eu acho que aumentar a quantidade de alimentos de um só, ou comer demais. Então, acho que sempre o equilíbrio é importante. Mas foi interessante te ouvir, Mônica, e também muito interessante ouvir o Antônio e o Tejão, porque a gente sabe que partilha, né, dessa vontade de carne, gostar de carne, saber também dos benefícios dessa proteína, mas a gente come todo o resto também. Então, obrigada por ter participado conosco e até segunda-feira que vem. Antônio, dia 10, vinho lá, dia 10, vinho lá em Bento, hein? Não se esqueça disso. É dia 10? Dia 9 eu estou indo, dia 10 o dia inteiro lá em Bento. Então nós temos um problema, porque dia 10 eu sou palestrante lá no congresso da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Então você está voltando. Então eu vou estar indo para São Paulo no dia 10. Dia 9 eu chego dia 9, vamos ver como é que a gente faz, tá bom? Agora, se você vir dia 9, eu lhe pego no aeroporto e vamos jantar em algum lugar. Então vamos, tá combinado. Tá combinado. Mas eu queria te agradecer, Tejão, mais uma vez, agradecer a Letícia e agradecer a você, Mônica. É evidente que nós temos pontos de vista completamente distintos sobre alimentação, mas também eu acho que eu tento praticar aquilo que eu realmente acredito. Eu não tenho nada contra as pessoas que são veganas ou vegetarianas ou carnívoras ou seja lá o que for. Eu só acho ruim quando nós tentamos impor o nosso desejo, e não é isso que você está tentando fazer aqui, deixar bem claro. Por isso que foi bacana o debate, porque você não está tentando impor nada a ninguém, você está tentando, enfim, você tem um estilo de vida, busca se aproximar de pessoas que pensem de maneira semelhante e está tudo certo. Eu não tenho nada contra nem vegetarianos nem veganos. Aliás, boa parte da minha alimentação é baseada em frutas, verduras, legumes. Como eu disse lá no início, eu sou um onívoro, né? Eu como de tudo e gosto de praticamente tudo e me sinto muito bem assim. E para finalizar, ressalto aquilo que disse a Letícia. Nós temos estudos científicos que mostram as duas coisas. Tem gente que combate, acha que o veganismo pode gerar problemas, enfim. Tem gente que acha que não, que é o contrário, que é a carne. Nós, no meio disso tudo, quem sabe o tempo, ele nos ensina. Afinal de contas, o leite já foi vilão, já virou herói, o ovo já foi vilão, não foi herói, tal coisa já foi vilão, outra hora é o herói. Essas coisas, a ciência vai evoluindo com o tempo e nós não podemos nos fechar para nada, porque do contrário nós estaríamos ainda sem tomar leite com manga até hoje, se fôssemos fechados para a evolução da ciência e dos saberes, enfim. Então, eu te agradeço o debate, agradeço a conversa e volte sempre. Mônica,
Por favor, depois você me fala como é que eu acho esta Pop Vegan Food aqui para isso que eu ia falar. Antônio, resolver meu problema aqui com os meus amigos do rock. Mas você mora em São Paulo? São Paulo, é. Então. Tá longe, bem. né? Então vamos lá no restaurante, principalmente comer pizza, que a gente tem pizza. Então você me manda o endereço, por favor, que eu quero levar esses amigos aí que só me infernizam a vida aqui com esse assunto. Muito bem. Então, assim, então eu queria agradecer, né, esse espaço de a gente poder falar, de eu poder explicar um pouco mais, vocês entenderem um pouco mais, porque eu acho que é isso, né? A gente consegue conviver com diferentes... Numa conversa com iguais, nunca a gente aprende, né? Nunca a gente evolui, é sempre com o diferente. Então, obrigada. Com certeza, eu saio desse bate-papo com muitos aprendizados. E aí, eu acho que a gente precisa... Independente, né, de pesquisas e tudo mais, o que a gente tem hoje é essa crescente. Então, fica o meu convite para todo mundo, né, entender um pouco mais sobre o que essas pessoas pensam, né, qual é o mundo que as pessoas, que os vegetarianos, veganos estão querendo, porque está crescendo, né? Então, como eu falei, 1 a cada 10 pessoas estão dispostas a comer proteína vegetal, a dar... Né, a descobrir novos sabores. Então, é importante, né? Inclusive porque a gente está falando de mercado, né? Então, sobre mercado, a gente precisa estar em constante evolução. E me colocar à disposição, sempre que vocês quiserem conversar, pode ser aqui, pode ser com vinho, pode ser com pizza, enfim, estou sempre à disposição para a gente poder complementar, porque é isso, a gente precisa aí evoluir como sociedade. Obrigado, Mônica. Depois vamos pegar o teu endereço aí para a gente conhecer o restaurante, como é que é a sua base aqui. E meus sócios lá da Marçuriana Agropecuária me mandaram mensagens que vão estar me mandando aí um monte de coisas aí da picanha, etc. Mas eu quero dizer também que eu devo minha vida as batatas. Um dia eu conto a história de como eu fui salvo porque minha mãe me mandou prestar atenção nas batatas. Mas isso é uma história para um outro momento, para um outro encontro aí. Por enquanto, viva as diferenças, viva as ideias que a gente possa debater e dialogar. Eu posso não gostar da ideia de alguém, mas amo aquela pessoa. Eu posso não gostar daquela pessoa, mas amar as ideias. Portanto, esse é o mundo que nós temos que ter daqui para frente. E eu acho que tudo isso significa agronegócio no sentido da produção agrícola, da produção vegetal. E temos muita coisa para crescer, tanto na proteína, que é a proteína, é a energia, é a vitamina vegetal, assim como naquele outro mundo, no mundo lá dos animais. Então, obrigado, Mônica, obrigado, Letícia, obrigado, Antônio. Internautas, vamos produzir mais e vamos consumir mais e melhor, isso sim, tá bom? Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigada, um abraço. Tchau, boa noite. Valeu. Obrigado.